Olá! No dia 8 de julho, Ouro Preto celebra 312 anos. Para comemorar a data, a TV UFOP vai contar a história de Conceição Bernarda de Souza, uma senhora de 94 anos que nasceu no distrito de Santo Antônio do Salto e veio para a sede da cidade criar os filhos. Já a pintora Efigênia Rodrigues Ferraz relembra a juventude e conta sobre sua paixão pelo município, que reflete em suas obras. Além disso, o historiador Ângelo Teixeira narra a história da cidade a partir da mineração do ouro e fala sobre a importância da presença africana para a criação e o desenvolvimento de Ouro Preto, que é uma das principais cidades de Minas, do Brasil e do mundo. Confira na reportagem. A história da cidade de Ouro Preto está atrelada à história do ouro, né? Então a gente tem que entender que essa cidade aqui ela foi fundada a partir do momento que se encontrou aqui a primeira pepita de ouro. O primeiro arraial da cidade de Ouro Preto ele fica ali embaixo no Padre Faria. Ele foi ocupado pelo Padre Faria, né? Esse primeiro arraial, a primeira ocupação da cidade de Ouro Preto. Às margens ali do rio, onde se encontrou os primeiros vestígios de ouro nessa região, né? Que é o ouro de aluvião. O ouro de aluvião é esse ouro que desce no rio. Né? E aí, se você acessar as primeiras cartas, os primeiros naturalistas que tiveram aqui, os primeiros exploradores que aqui vieram, você vai ver eles contando que as águas eram douradas, né? Porque se descia muito ouro, né, dessa região aqui. Então ali é a região mais antiga da cidade, né? Isso é interessante para a gente até levantar um questionamento de por que se aquela é a região mais antiga da cidade, por que o centro histórico está para lá. Ali está a primeira rua da cidade, a Rua da Fumaça, né? Hoje ali está preservada a casa mais antiga da cidade. Ali tem a primeira capela erguida aqui na cidade, né? Uma das primeiras, pelo menos, a capela do Padre Faria. Ali tem a primeira ponte do estado. Aqui era completamente diferente do que é hoje, né? No tempo que eu era mocinha, que namorava, era aquela andada até perto do cinema e voltava. Se você procurar nas referências históricas, assim, você vai ouvir muito se falar em Ouro Preto enquanto um caminho-tronco. O que significa esse caminho-tronco? Ele é esse caminho de 3 pontas. Né? A gente começa lá no Padre Faria, e tem essa alto aqui na Santa Efigênia, descemos para o Antônio Dias, segundo arraial, segundo momento de ocupação, subimos para o centro político da cidade, Praça da Tiradentes, e descemos mais uma vez, né, no último ponto desse caminho-tronco, que é o bairro Cabeças. O ouro que começa a ser extraído ali, como ouro de aluvião, né, ele é um ouro muito fácil de ser extraído, no sentido de que ele vem na água, né, e ali se empregava basicamente 2 técnicas de exploração, a técnica da bateia e do tabuleiro. Esse ouro ele vai ficando escasso, e a partir daí Ouro Preto passa para um segundo momento da extração de ouro aqui, e esse momento é o que a gente vai chamar de desmonte hidráulico. Né? Se vocês olharem para a montanha ali, para a Serra do Ouro Preto, né, vocês vão ver que tem uma marca de desmonte hidráulico mais ou menos ali, assim, né? Quando você tá vendo que a montanha ela é toda contínua e ali tem uma vala, assim, né? Que tem algumas árvores plantadas e tal. O africano que tinha o conhecimento desse tipo de técnica, ele ia, né, coordenar um trabalho que ia desenhar aquele veio que existe lá. Era uma vida difícil, né? Trabalhei muito. A vida é muito difícil. Trabalhava na roça, trabalhava em casa. Né? E eu, meu marido, seu avô, as crianças foram crescendo, foram nos ajudando. E depois seu avô aposentou, trabalhava na cana. Aposentou, nós compramos uma casinha aqui, botamos para cá. Nós chegamos aí, eu comecei a trabalhar também para cuidar de idoso. Né? Cuidando de idoso, eu cuidei de idoso à noite, 29 anos. Aí Deus me ajudou que eu aposentei. A gente de vez em quando ia numa seresta que tinha na rua, tinha retreta na rua. A rua era muito boa, era muito bom passear nessas ruas. Eu sei que Ouro Preto faz muita saudade, viu? Traz muita saudade. Foi bom. Eu vim para aqui com 50 anos. Eu mudei para aqui com 56 anos, né? Que eu mudei para aqui. E graças a Deus deixei muita amizade lá, né? Eu dei muito amigo, muito parente lá. Eu dei bem lá, que eu trabalhava também. Eu buscava lenha para vender, lavava roupa para os amigos. Tudo dava um dinheirinho, né? E meu marido trabalhava na usina. O salário não era pouco, porque os meninos tinham que estudar, né? Tinha que vir para aqui estudar, essa menina aí, com a outra menina. E o Zé de lá.
Aí foi, graças a Deus eu mudei para cá, nós culturamos melhor. Quando esse ouro começa a acabar, começa a ficar escasso também, a gente passa por um terceiro momento da exploração de ouro na região, né? E esse terceiro momento é o momento em que são construídas as estruturas que a gente pode visitar até hoje, que são a estrutura das minas, né? Então o ouro de mina ele começa a ser explorado como o último momento de exploração do ouro na cidade de Ouro Preto, né? Do aniversário de Ouro Preto, eu lembro quando eu estava na escola, Alfredo Baeta aqui em cima, eu lembro que a gente foi na praça. Quem era o presidente da época era Juscelino Kubitschek. Eu lembro que a gente foi lá, mas naquele tempo tinha uns meninos, tudo tinha que ir, né? E a turma da escola ia. Isso eu lembro, foi bastante marcante, foi muito bom. Esse momento assim também foi um momento muito comemorado por quem estava aqui, porque foi um momento de grande vida assim de novo da cidade, né? Um momento onde um ouro que estava acabando começou a ser encontrado novamente. Assim. É um momento em que o colonizador pensava que esse ouro nunca ia acabar. Né, que a gente vivia num lugar onde o ouro era eterno, ia ter ouro, ia ter ouro, ia ter ouro, ia ter ouro, isso daqui nunca ia acabar. Para comemoração desse advento, né, dessa ideia de que o ouro daqui nunca ia acabar, a igreja realizou aqui uma festividade que foi muito interessante, né, que foi a festividade do Triunfo Eucarístico. Nós não tinha casa lá, não tinha terreno, não tinha nada. Depois ele aposentou e resolveu comprar uma casinha aqui, por causa dos meninos, para nós ficar morando lá, em casa dos outros, porque ele morava em casa de companhia. Para nós ficar morando lá. E eles morando aqui, eu não tinha condições de pagar lugar para eles aqui. Nós compramos uma casinha aqui e mudamos para cá. Fui feliz, graças a Deus, né? Feliz, Deus me informou. E graças a Deus estão todos trabalhando, né? E levando com Deus. A grande questão é que esse ouro acabou. Esse ouro apresentou logo na sequência dessa festa, assim, né? Logo na sequência das comemorações do ouro infinito, assim, esse ouro começou a apresentar sinais de finitude, né? Ele começou a apresentar sinais de que ele ia acabar, assim, que não ia durar tanto assim quanto as pessoas daqui esperavam, né? E esse momento, assim, ele marca, né? E se você for ver assim nos livros de história, nas obras dos historiadores, esse momento da crise do ouro é um momento muito referenciado porque ele muda a história dessa região, né? Nessa época, mais ou menos, que a cidade de Mariana vai ganhar a corrida do ouro da cidade de Ouro Preto e vai se erguer da condição de primeira cidade do estado, né? Sai da condição de vila e segue a condição de cidade. Contar a história do ouro, a história do trabalho africano nessa região é contar a história de Ouro Preto por isso, né? Porque ela surge, ela tem seu auge e tem a sua decadência junto com o surgimento, né? o encontro, o auge e a decadência da exploração minerária do ouro aqui na região. Eu adoro as igrejas de Ouro Preto, eu acho as lindas, já pintei muitas delas, mas eu já pintei quase todas. Eu já pintei São Francisco muitas vezes, e São Francisco lá da praça, descendo para a praça. Eu já pintei muitas vezes, mas eu adorava fazer aqueles detalhinhos da porta da igreja, aquelas coisas. Ouro Preto é uma cidade que transmite essa narrativa de valorização da presença do colonizador aqui. O centro histórico, os monumentos de Ouro Preto, os museus, assim, eles são dedicados a contar essa história, né? A história da colonização do país e a importância dessa cidade para esse processo colonizador, né? Mudou muito, minha filha. Porque aqui eu trabalhava, mas o serviço era mais adequado, né? E lá não, lá era capinar, carregar linha para vender, lavava roupa, 50 centavos por peça, já viu, né? 50 centavos hoje quase que nem existe. Não é nada. E aqui foi muito mais fácil, graças a Deus. Essa outra perspectiva, ela nada mais é do que uma perspectiva de valorização da presença e da história dos africanos que para cá vieram. Se ela está valorizando uma narrativa que vincula a presença africana aqui somente ao trabalho braçal, né, ao trabalho físico, assim, é uma narrativa que não está contando a história como ela é, né, a história completa da cidade de Ouro Preto, como também está promovendo uma desvalorização da presença africana nesse lugar. Meia-noite eu estava atravessando a praça, Deus e eu, né? Eu chegava, meu marido estava vivo ainda, ele estava na janela do meu quarto, olhando, né, esperando chegar. Chegava na igreja do Antônio Dias ali, nossa, não sei se eu descia, tem uma rua ali, tocou um lado, né? Eu descia ali, minha casa ali embaixo. Aqui é onde se fala que é Jacuba, né? É onde eu nasci, nessa casinha aí, ó. Minha mãe estava buscando lenha, sempre botava feixe de lenha ali para entrar, passava lá, tinha uma porta da cozinha que ela entrava. E meu pai estava ali mexendo com os burros, né? Ali foi o melhor tempo da minha vida, foi minha infância. Isso é um tempo que não volta. Se voltasse era tão bom.
Tempo de muito sossego. Quando a gente está falando da valorização das pessoas negras, né, das pessoas africanas que estiveram aqui, a gente está falando das pessoas que estiveram aqui, mas a gente está falando também das pessoas que estão aqui hoje, né? Uma cidade como essa, né, como você disse, uma cidade de maioria negra, se a gente for pensar assim nos termos dos dados, né, é a cidade que é a segunda cidade mais autodeclarada não branca do país, né, e que vive em meio aí a resquícios da herança dessa presença africana na região, né. Mas que com essa história de apagamento tem a sua história também apagada, né? Então a gente está falando do apagamento da história das pessoas que estiveram aqui, mas está falando também do apagamento da história das pessoas que vivem aqui hoje. A vida lá foi boa, foi ótima, né? Eu gostava de ir lá, tranquilo, bons vizinhos. A vida foi ruim, não. E nós mudamos para cá que nós resolvemos. Lá teve uma chuva e teve um acidente, né? E minha casa era um lugar mais baixo assim, para cima tinha um barranco. Aí nós resolvemos a sair de lá, né? Muita gente foi, o pessoal lá olhar e falou que qualquer hora está arriscado o barranco ceder, né? Aí nós resolvemos uma casinha e saímos de lá. Tem um período assim, que os historiadores chamam de período da crise do ouro, em que Ouro Preto e as demais cidades assim, de Minas, do Brasil, assim, que viviam da exploração desse mineral, viveram uma crise muito profunda. Eu gosto daqui, é importante para mim que eu moro aqui, eu acho muito legal, eu não queria mudar para lado nenhum, quero morrer aqui em Ouro Preto. Eu gosto demais daqui. Eu tenho 4 filhos, todos foram criados aqui, estudou na universidade e minha vida foi aqui mesmo. A cidade de Ouro Preto tem uma série de distritos, distritos aí dessa sede, que são territórios que, né, alguns deles hoje já vão ter reconhecimento enquanto territórios quilombolas, outros não vão ter, mas que se você pesquisar a história, você vai ver ali que foram territórios que foram fundados a partir da ocupação de africanos, de pessoas africanas. E esse ambiente, esses distritos assim, foi o que nutriu a sede durante esse momento de crise do ouro, principalmente de alimento. Aí eu acho a cidade boa de viver. A gente tem que saber viver, né? Mas eu acho a cidade muito boa. Tranquila, pra gente saber. Que lindo, né, gente? E até o dia 30 de julho, o Festival de Inverno, realizado pela Prefeitura de Ouro Preto, que traz como tema Minha Cidade é Criativa, celebra os 312 anos da cidade com uma programação intensa. Os detalhes você confere no Instagram do município. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.